Olá, pessoal, bom dia, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão dos nossos seminários integrados do PMBQBM. E no dia de hoje, nós teremos a satisfação de escutar, de conhecer um pouquinho do que é desenvolvido lá no PMBQBM da IES associada ao UDESC, né? A Universidade do Estado de Santa Catarina. E para isso foi convidado o professor Dr. Luiz Cláudio Millet. O professor Dr. Luiz Cláudio, ele possui graduação em farmácia e bioquímica, né, pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em ciências biológicas, né, na área de concentração de bioquímica, também pela USP. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, sendo bolsista de produtividade do CNPq. Já foi chefe do departamento de produção animal e alimentos, e é o atual coordenador do PMBQBM, né, local, da UDESC. Tem experiências na área de bioquímica, com ênfase em bioquímica de tripanosomatídeos, de interesse veterinário e seus vetores. Seus principais interesses de pesquisa são interações parasita-hospedeiro e descoberta de novos biomarcadores para quimioterapia e diagnóstico. Então, é um prazer, uma satisfação imensa ter o professor Luiz Cláudio aqui conosco, né, comentando, discutindo um pouquinho da sua área de pesquisa, e o senhor tem a palavra, pode ficar à vontade. Obrigado, Thales, ali pela introdução, pelo convite de estar participando aqui dos seminários. Tá? Queria dar um bom dia a todos e todas que estão participando, e então eu vou explorar um pouquinho aqui o que a gente tem feito nos últimos anos em relação aí à surra. Talvez todos estejam querendo saber o que é a surra, então nós vamos começar a apresentação, vocês vão entender, né? Então, deixa eu só começar aqui. Bom, o meu laboratório aqui é denominado Laboratório de Bioquímica de Hemoparasitas e Vetores. Esse laboratório ele já tem em torno de 15 anos, né? Eu estou aqui na universidade há 18 anos, e a gente conseguiu montar a estrutura a partir aí dos últimos 15 anos. Tá? Bom, opa, o que foi aqui que não vai? Aqui. Bom, o que significa surra, né? Bom, então o nome surra, ele tem pelo menos dois significados. Um é uma palavra que vem do Hindi, né, que é um dialeto falado na Índia, que significa podre, e o outro é uma palavra também de um outro dialeto indiano, que se chama surra, que significa o som, então, da respiração pesada pelas narinas, que é observado, então, nos animais que estão contaminados com o Trypanosoma evans, que é o parasita, então, causador da surra. Como vocês podem ver aí nas figuras, realmente os animais ficam muito debilitados, tanto equídeos quanto bovinos, tá? E, graças a isso, provavelmente o nome de podre, né? Apesar de ser um nome muito bom, mas foi a denominação que deram para essa doença. Além disso, ela tem outras denominações, tá, em outros locais do mundo, principalmente aqui na América Latina, onde nós temos vários casos, que é o chamado de mal de cadeiras, murrina, peste boba ou derregadeira. Tá? Então, cada país aqui dá um nome para esse tipo de doença. Tá? Bom, quem é o Trypanosoma evans? Então, o Trypanosoma evans ele foi um primeiro Trypanosoma observado, tá? Em 1885, na Índia mesmo, por um médico britânico, o Griffith Evans, e aí por isso depois recebeu a denominação de Trypanosoma evans. Tá? Ele pertence ao subgênero dos trypanosomas chamados de Trypanosome, que são os trypanosomas transmitidos, então, através dos seus vetores pela picada de insetos, né, diferente do barbeiro, do cruze, né, que você se infecta com as fezes do barbeiro após a picada. Ele tem já inúmeros casos de resistência a quimioterápicos descritos na literatura, vocês vão entender por que depois. Ele tem uma ampla possibilidade de hospedeiros, então ele afeta, como eu mostrei ali, desde bovinos e equídeos até cães, gatos e outros animais silvestres, já foi descrito
casos de Trypanosoma neles. Tá? Ele possui, devido à sua filogenética muito próxima ao Trypanosoma equiperdon, que causa a doença chamada dourina, o T. brucei, que causa a doença chamada de Nagana em animais, e o T. vivax, as reações cruzadas nos testes diagnósticos atuais são muito comuns, né? Então, isso acaba atrapalhando o diagnóstico e aí também o uso do quimioterápico, que seria o ideal. Tá? São mecanicamente transmitidos, então, por picadas de moscas do tipo de tabanídeos, né? Principalmente, mas também aquelas moscas do chifre, do estábulo, também podem ser transmissores. Na América do Sul, também temos descrição de transmissão através da mordida de morcegos, tá? Da espécie Desmodo rotundus, que também, então, podem transmitir a tripanossomíase aqui na América Latina. Bom, o Trypanosoma invans, então, tem essas características que vocês podem ver aqui, um comprimento, a morfologia, ele se parece como qualquer outro trypanossomatídeo. Para quem não conhece os trypanossomatídeos, pode ver aqui que ele tem a parte posterior e a parte anterior, e onde tem o flagelo, né? E ele nada nessa direção, tá? Então, o flagelo é para frente, vamos dizer, quem puxa o parasita é o flagelo. Porque muitas vezes as pessoas que não conhecem trypanossomatídeos imaginam que ele nade para o outro lado, que pareceria aqui, né? Entre muitas aspas, que seria, vamos dizer, a cabeça do parasita, assim como um espermatozoide, né? Mas, na verdade, ele nada sendo puxado pelo flagelo. Ele tem, então, uma forma apenas tripomastigota, né, que a gente fala, ele não tem as formas epimastigotas e amastigotas, que são observadas em Trypanosoma cruzi, por exemplo, tanto no inseto vetor quanto no hospedeiro. Então, ele só tem a forma tripomastigota. Ele não tem intermediários, hospedeiros intermediários, então sempre ele passa da mosca para um hospedeiro, e a mosca vai lá e pica, como vocês estão vendo aqui, passa para outro hospedeiro, e assim a transmissão é realizada. Tá? Esse é o principal tipo de transmissão, mas também já foi descrito transmissão oral em animais que se alimentarem, então, de carcaças de animais infectados, ou verticalmente a partir da transplacentária, pelo colostro ou pelo leite em animais como cavalos e ovelhas. Também já foi descrito, mas muito mais raro, casos em humanos, eu vou mostrar depois para vocês como foi, tá? Através de processamento de cortes, né, que o manipulador estava fazendo na carne, por exemplo, num açougue, e foi contaminado, ou mesmo por injeção em laboratório. Às vezes a pessoa está trabalhando com parasita e há um acidente laboratorial e acaba se infectando com esse parasita. Tá? Mas a gente vai ver o que acontece logo em seguida. Bom, como que é a distribuição desse parasita? Então, toda essa parte em vermelha que vocês veem no gráfico aí é a distribuição onde ele é endêmico. Então, você vê que em quase toda a América Latina, na América do Sul, né? Tirando ali o Chile, que ainda não tem casos descritos, a parte norte ali da África, né? Pegando a parte do deserto ali do Saara, o Egito, Somália, Etiópia, a maior parte da Ásia, né? E tirando alguns países que não foram descritos, o Oriente Médio também, e pontualmente em alguns países da Europa também já foi feita essa descrição, como na França e na Espanha. Então, entre os tripanosomas, ele é o tripanosoma amplamente distribuído no mundo. Tá? Se você analisar outros tripanossomatídeos, você não vai ter esse espalhamento total pelo planeta. Ok? Bom, quais são os sinais, então, do animal que tem a surra, né, ou a infecção aí pelo Trypanosoma evans? Os sinais são febre, anemia, perda de apetite, peso, perda de condição corpórea, sinais nervosos e caquexia. Tá? Esses sinais, eles são muito comuns em com outros casos de tripanossomatídeos e também em outras doenças, como babesiose, anaplasmose. Então, eles não são sinais que você, olhando isso, pode dizer que o animal está infectado, então, com Trypanosoma evans. Tá?
A intensidade desses sinais vai ser variável, dependendo da espécie do animal, e pode ficar inaparente quase, você quase não perceber que há uma infecção, ou rapidamente o animal é levado à morte. Tá? O que é importante notar também é que há uma imunossupressão grande nesses animais, então eles acabam ficando com aquele aspecto físico que vocês viram, podem ver aqui também no bovino, tá? E um sinal clínico, principalmente em equídeos, é o que está acontecendo com esse cavalo aqui, é um caso que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, onde a descrição seria o seguinte: o animal ele pode tropeçar nas patas dianteiras e arrastar as patas traseiras. Então, o que acontece é uma paralisia das patas traseiras e o animal se arrasta, né, ou tenta, de uma maneira assim, saltar parecendo um canguru. Né? Então, isso é um sinal clínico, e esse sim é um sinal clínico muito comum em cavalos, e às vezes acontece, a gente já observou em gatos também. Tá? Bom, mas qual é na questão bioquímica, qual é a importância desses tripanosomas? Bom, esses tripanosomas, o Evans e o Bruce e outros, que são os tripanosomatídeos da classe Trypanosoma, lá do gênero Trypanosoma, subgênero, eles têm na sua superfície as moléculas chamadas de VSGs, que são as Variant Surface Glycoproteins. Então, eles têm nessa membrana várias dessas proteínas que têm, então, uma capacidade muito interessante para o parasita, que a gente pode observar nesse gráfico aqui. A gente observa aqui que cada vez que a gente tem uma cor aqui mudando no gráfico, quer dizer o seguinte: o parasita tem a capacidade de pegar essa população de VSGs que ele tem na membrana e, de tempos em tempos, conforme um ataque do sistema imune, que a gente pode observar no gráfico B, embaixo, ele vai trocando esse coat que a gente diz, né? Como imagina que ele tivesse um casaco e quando o sistema imune reconhece ele, ele troca de casaco, coloca um outro casaco e o sistema imune fica perdido, não consegue mais reconhecer o parasita. Então, essas VSGs, que são exatamente variáveis, elas estão recobrindo toda a membrana do parasita. Tá? E abaixo dessas VSGs, você tem as ISGs, que já são proteínas invariantes, quer dizer, elas variam muito pouco. Só que elas estão abaixo da camada do VSG. E vocês já vão entender o porquê que isso também é interessante. Nas VSGs, vocês podem observar na figura aqui que elas estão envolvidas, além desse escape do sistema imune, com outras atividades que existem entre o hospedeiro e o parasita, a resposta do hospedeiro. Então, resposta imune, a variação antigênica, a busca por nutrientes está relacionada com essas VSGs também, a resistência a algumas drogas do mercado, as diferenças de como a infecção vai ser causada em cada um dos hospedeiros, e a própria transmissão também vai fazer com que essa VSG, que é essa estrutura que vocês veem aqui, tridimensional, que vai variar, né, vai ajudar, então, a infecção do parasita. Então, é muito importante observar que essas VSGs elas vão estar sempre mudando, mas, mesmo assim, elas podem ter, na sua estrutura, alguns epítopos que sejam repetitivos. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Tá? Como eu falei, além das VSGs, estou mostrando aqui uma figura, a gente tem as VSGs em azul, e em verde nós temos as ISGs. Então, o que acontece? Nesse mecanismo de troca das VSGs, normalmente elas estão na forma compacta, assim, a molécula de ISG dessa outra proteína ela fica escondida. Né? Então, o sistema imune começa a fazer anticorpos contra as VSGs, que a gente está mostrando aqui. Tá? Só que, com o passar do tempo, a resposta não é eficiente, essas VSGs que estavam na membrana acabam sendo liberadas ou metabolizadas no nível do pocket flagelar. Então, com isso, as ISGs começam a aparecer. E esse seria um momento, então, já que elas são invariáveis, né, de e você tem algumas vezes já alguns anticorpos que reconhecem. Então, dessa forma,
o hospedeiro consegue, de alguma forma, se livrar de alguns tripanosomatídeos, mas logo depois, com a nova constituição e expressão de novas VSGs, elas já vão para a membrana e recobrem de novo a ESG. Então, aqueles anticorpos que poderiam, né, estar atuando sobre a ESG ficam bloqueados e novos anticorpos têm que ser criados. Tá? Então, esse é o método, vamos dizer, mais eficiente que ele tem de fuga do sistema imune. Além disso, tá, o parasita, ele tem a possibilidade, vocês vão ver depois que eu vou falar um pouco, de excretar ou secretar algumas vesículas, e essas vesículas, então, possuem proteínas que a gente pode usar como biomarcadores, tá? E eles também, para humanos, no caso do Trypanosoma evans, os humanos, como nós, temos a proteína SRA, desculpe, que conjuntamente com a apolipoproteína 1, funciona para nós humanos, no caso do Trypanosoma evans, como um fator tripanolítico. Então, teoricamente, se nós, humanos, fôssemos infectados com Trypanosoma evans, nós conseguiríamos, com esse sistema, evitar a infecção. Mas vocês também vão ver que isso já está mudando, então por isso que é importante a gente estar trabalhando e procurando alguns novos biomarcadores. Bom, aí a gente fez a seguinte pergunta aqui nesses últimos anos. Por que a tripanossomose causada pelo T. evans é negligenciada? A gente observa que na literatura tem pouco trabalho relacionado à bioquímica desse parasita, e a gente foi, então, tentar determinar o porquê. Então, uma das coisas é o pouco impacto econômico. Se você comparar a tripanossomose por T. evans com outras doenças, né, por exemplo, a febre aftosa, né, que é uma doença importante em bovinos, e outras doenças, ela não se dá tanta importância para ela, porque economicamente, comparado com outras doenças, a perda de animais não seria tão grande que causasse prejuízo econômico. Mas a gente vai ver que isso também pode mudar. Outra coisa, ela não seria zoonótica. Então, se ela não é zoonótica, vamos dizer, não vai afetar humanos, então estudos trabalhando sobre essa doença também ficariam um pouco de lado, já que a gente tem uma tendência muito maior em estudar parasitas que tenham, né, a capacidade de infectar os humanos. Não que não existam parasitas que são estudados em animais, mas tem sempre essa tendência a gente pensar mais na questão humana do que na questão animal. Então, ela seria não zoonótica. Outra coisa é a falta e a não notificação de casos. Então, a gente, mesmo aqui em Santa Catarina, durante muito tempo, né, que a gente está trabalhando, a gente quase não encontra descrição de casos de tripanossomose causada por T. evans. Né? Isso por quê? Porque será que ninguém está procurando? Ou porque quando as pessoas procuram, elas não sabem diferenciar? Então, isso também foi uma coisa que nós começamos a pensar quando escolhemos esse como modelo. A outra coisa, como eu disse para vocês, são os poucos estudos bioquímicos sobre o parasita, tá? E a falta, obviamente, de interesse da indústria farmacêutica voltada à saúde animal em produzir ou, no caso, pesquisar novas moléculas que possam ser utilizadas aí como alvos terapêuticos ou até mesmo, como eu vou falar para vocês aqui, para a questão do diagnóstico. Tá? Bom, então agora vamos ver, reverter o que está escrito aqui. Quer dizer, mostrar para vocês de que essas coisas não são assim como parecem. Primeira coisa é falta ou não de notificação. Então, como vocês podem ver na figura, a gente tem aqui onde tem as estrelinhas, que em vários estados a gente já tem casos de tripanossomose causado, então, por T. evans, casos de surra. Tá? Só que esses casos, muitas vezes, eles não são reportados de maneira correta ao Ministério da Agricultura, tá? Que seria, então, o ministério responsável na parte de saúde animal de copilar esses dados para que a gente saiba como é que está sendo a prevalência, a epidemiologia dessa doença. Então, quer dizer, existem
já vários casos que normalmente aparecem como artigos científicos, mostrando prevalência, etc., mas que não são notificados de maneira oficial. Então, nós temos essa preocupação. Isso aparece, por exemplo, neste caso aqui. Se vocês observarem aqui, esse quadro é um quadro que você consegue da Organização Mundial de Saúde Animal. Tá? Então, eu fiz uma busca ali e fui observar a questão da surra causada por Trypanosoma evans, tá? No Brasil. Então, você observa aqui, ó, então é o mapinha no Brasil, você observa que de 2009, pelo menos até 2016, que foi a última vez que estava gravado isso, você tem quase, eles dizem aqui, ausência de doença. Quer dizer, para a Organização de Saúde Animal, Mundial de Saúde Animal, é como se no Brasil não tivesse a doença. Mas vocês viram que a gente tem artigos mostrando que há casos no Brasil. Então, quer dizer, a informação não está chegando nem ao Ministério, nem à Organização Mundial de Saúde Animal. Então, apenas aqui em um ano, tá, em 2012, é que apareceu ali uma questão sobre infecção ou doença não confirmada. Quer dizer, então isso é uma inverdade. A tripanossomíase está no país, não só aqui, como em outros países da América Latina, e alguma coisa precisa ser feita. O impacto financeiro. Impacto financeiro, para vocês terem uma ideia, é claro, tem muito poucos trabalhos, na verdade, para a Trypanosoma evans no Brasil tem apenas esse trabalho aqui, de CELD e colaboradores. Eles fizeram um trabalho nessa região aqui, então, do Mato Grosso do Sul, né, Pantanal, e mostraram ali que os custos, isso em 98, que os custos naquela época, só para controlar, né, a doença, tratar os animais, seriam de 2,4 milhões de dólares, né, naquela região do Pantanal, onde se estimava naquela época a presença de 3 milhões de cabeças de gado e de 49 mil equinos. Então, quer dizer, nós temos, a gente sabe, somos o maior produtor aí de carne bovina, temos um amplo espectro de animais, de gado, né, e também um grande espectro de equinos. Imagine se essa doença que é negligenciada e que tem pouco estudo começa a se espalhar para outras áreas. Então, é importante a gente estar focado nisso. A outra coisa é a questão como eu falei para vocês antes, a questão da resistência. Então, aqui você tem as drogas que existem no mercado, tá? Essas drogas, como eu falei para vocês, elas já apresentam vários casos de resistência em animais. Elas são drogas que têm uma toxicidade muito alta para os animais. Então, além de você combater a doença, o animal sofre muito com essa quimioterapia. Então, é urgente a busca de novos agentes quimioterápicos para fazer isso. Mas, como eu falei para vocês também, a indústria farmacêutica não tem interesse em fazer essa pesquisa. Tá? Talvez por tudo isso que eu tenha dito, talvez porque a doença não seja tão espalhada ainda, economicamente, aparentemente não tem muito interesse. Mas, para vocês terem uma ideia, essas drogas que eu mostrei ali, algumas delas, elas estão em uso há mais de 50 anos. Tá? Então, desde lá, nada apareceu. Então, tem até essa frase aqui tirada dessa referência que diz o seguinte: a indústria química não está buscando ativamente desenvolver novos compostos, porque o mercado é bastante incerto e pouco lucrativo. Então, com isso, novas drogas para esse tipo de tripanossomíase não são pesquisadas, nem alvos terapêuticos são buscados. A única, vamos dizer, ONG que trabalha alguma coisa sobre isso é essa que é chamada GalvMed, instalada lá na Escócia, que tem alguns trabalhos, então, voltados para a busca de novos quimioterápicos. Tá? E a questão da zoonose? Bom, falei para vocês ali que não era zoonótico. Mas, para vocês terem uma ideia, em 2005, um trabalho demonstrou na Índia que teve o primeiro caso de doença causada, então, por Trypanosoma evans em humanos. E foi uma doença mesmo. A pessoa, no caso, que era um agricultor, ela ficou doente devido à tripanossomose por T. evans. E aí foram procurar por quê e viram que ele tinha
deficiência naquela proteína que eu falei antes, a apolipoproteína 1, que é um dos componentes que é tripanocida no ser humano, tá? Para alguns tripanosomas. Então, isso já acendeu um alerta, quer dizer, bom, o tripanosoma pode, em alguns casos, deixar de ser zoonótico e começar a afetar essas pessoas que têm uma deficiência desse tipo. Bom, mas talvez essa deficiência não seja tão ampla assim. Então, ficou mais ou menos só isso. Só que em 2016, se mostrou ali no sudoeste da Ásia, um primeiro caso de infecção em humanos que têm a poliproteína normal. Quer dizer, então, a doença que não era zoonótica acaba podendo se tornar zoonótica. Será que isso vai aumentar o interesse? Será que não? Então, nosso grupo já está trabalhando em alguns anos com isso, e aí, dentro disso, eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo em relação a essas coisas e a busca por biomarcadores. E, só para fechar essa questão, vocês podem ver, olha, de 2010 a 2024, são 15 anos, temos apenas em torno de 90 artigos que falam alguma coisa sobre Trypanosoma evans, bioquímica de Trypanosoma evans. Quer dizer, nem todos esses 90 estão falando especificamente de Trypanosoma evans. Muitos estão comparando com a bioquímica do Trypanosoma brucei, por exemplo. Então, falta investimento e falta grupos para investigar essa zoonose. Agora, zoonose, né? E essa tripanossomose. Bom, quais são os problemas, então, relacionados aí a tudo isso que eu falei também? Um dos grandes problemas é o problema do diagnóstico. Então, como vocês podem ver aqui, existem alguns trabalhos que demonstram que existe um problema de reação cruzada no diagnóstico entre Trypanosoma evans e Trypanosoma cruzi, Trypanosoma evans e Trypanosoma vivax, que são parasitas que causam outros tipos de doença, que normalmente vão ter outro tratamento. Então, isso está acontecendo com os diagnósticos que nós temos presentes, né? Com reações de ELISA, alguns testes imunocromatográficos, eles têm essa reação cruzada. Então, isso demanda que a gente precisa encontrar, quem sabe, algum marcador que seja mais específico, nesse caso, para poder exatamente confirmar, olha, isso é um caso de tripanossomose por evans, então vamos fazer tal tratamento. Então, isso é um problema das reações cruzadas. O outro problema é exatamente a questão da diferenciação evolutiva. O Trypanosoma evans, evolutivamente, ele é muito parecido ao nível genético, então, cerca de 98%, 99% parecido com o Trypanosoma brucei. E também com o Trypanosoma equiperdon, que causam doenças diferentes. O Trypanosoma equiperdon, para vocês terem uma ideia, ele é transmitido em cavalos através do coito. Ele não é uma transmissão sanguínea, como é o caso do Trypanosoma evans e do Trypanosoma brucei. Então, aí gera mais um problema. Bom, eles são tão parecidos, o que será que a gente vai conseguir ter para diferenciá-los, isso no futuro? E quem sabe fazer testes específicos. Ou, se não for possível testes específicos, que pelo menos a gente consiga fazer testes em que a gente separe o subgênero Trypanosoma, que nós temos o Trypanosoma brucei, o evans e o equiperdon, do tonella, que é o vivax, que é um outro subgênero. Então, isso também poderia ser levado para esse lado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o uso racional e reposicionamento de algumas drogas que já existem no mercado. A gente pode tentar fazer o diagnóstico diferencial e pode, a partir da ciência, ampliar a informação e conhecimento sobre a bioquímica desses parasitas. Bom, então, agora, o que nós estamos aqui no nosso grupo fazendo? Então, eu só vou mostrar aqui esses dois trabalhos, é o que a gente está fazendo, mas não é o ponto da nossa apresentação de hoje. Então, vocês podem ver aí que nós, no nosso grupo, a gente já tentou, ou está trabalhando em alguns casos, com o reposicionamento de drogas. Então, a gente usou esse pathogen box aqui,
tá? Que é um kit, vamos dizer, com 400 drogas que existem para você exatamente testar e para ver se alguma ou não tem eficiência aí sobre o Trypanosoma evans. E a gente publicou o trabalho na Acta Tropica, uma aluna de mestrado, a Mariana, e a gente conseguiu mostrar que ali dos 400 compostos, alguns compostos que tinham nessa patógeno box têm uma possibilidade de serem melhor estudados como a ação tripanocida. Tá? Então, isso a gente está continuando esse trabalho. O outro trabalho que a gente também fez é usando novas tecnologias, como, por exemplo, o Phage Display, usar Phage Display como uma tecnologia para, quem sabe, diagnóstico diferencial, ou mesmo para usar o Phage Display como um carrier de futuras drogas até um determinado ponto. Então, isso também foi feito num outro trabalho. Mas o nosso tema hoje aqui é falar, então, sobre o que nós estamos fazendo na busca de biomarcadores. Bom, então, o que nós estamos fazendo? Vocês podem ver aqui, nós temos aqui 4 artigos que nós publicamos aí nos últimos anos. Tá? Num artigo aqui, a gente estudou o secretoma do Trypanosoma evans, tá? Que eu já vou mostrar para vocês como funciona. No outro artigo, a gente estudou as proteínas do Trypanosoma evans que estariam presentes no soro de animais experimentalmente infectados. Fizemos também um shotgun proteomics da membrana do Trypanosoma evans, para identificar algumas outras proteínas ali, e também fizemos um estudo sobre as vesículas que esse parasita acaba liberando no meio, para saber quais proteínas a gente encontraria nessas vesículas que poderiam, então, também ser usadas como marcadores para o diagnóstico. Tá? Então, sabendo desses trabalhos, eu vou agora, rapidamente, aí, explorar um pouco cada um deles e mostrar o que a gente tem observado. Tá? Então, nesse primeiro trabalho aqui, que é o trabalho aí da busca de proteínas no soro dos animais infectados, o que foi feito? Então, está aqui, a gente pegou camundongos, fez a inoculação, então, experimental com T. evans, fizemos a purificação do parasita através de coluna, de troca iônica e gradiente de Percol. Depois pegamos esses parasitas, e inoculamos em outros animais para poder fazer a infecção, e durante a infecção nós fomos coletando, então, o soro desses animais infectados, e do soro dos animais nós fizemos, então, a depleção das proteínas mais abundantes, o SDS-PAGE dessas proteínas que sobraram, as menos abundantes, e aí a análise de espectrometria dessas proteínas que estariam, então, no soro desses camundongos infectados, para ver se teria ali alguma proteína que fosse liberada, então, pelo Trypanosoma evans. Então, o que a gente observou? Depois fizemos toda a análise aqui computacional, né, para poder determinar isso. Então, nesse trabalho, a gente identificou 30 proteínas no soro do camundongo que pertenciam, que estavam lá e que realmente foram liberadas pelo T. evans, incluindo já algumas proteínas que em outros artigos publicados anteriormente, não no nosso grupo, mas por outros grupos, haviam sido tentado mostrar sua eficiência como biomarcador ou até como vacina. Então, a gente encontrou, por exemplo, tubulina, actina A, proteína de choque térmico, várias dessas proteínas sendo liberadas, então, pelo parasita no soro do animal. Tá? Identificamos também 2 epítopos naquelas VSGs. Então, apesar das VSGs estão sendo mudadas, naquele momento, uma população de VSG estava sendo liberada e a gente encontrou 2 epítopos exclusivos de Trypanosoma evans que poderiam vir a ser os biomarcadores. Tá? Além disso, a gente foi verificar qual era a resposta do camundongo a essa infecção. Se ele tinha proteínas que iam ser upregulate ou downregulate, dependendo da infecção do animal. Tá? Então, se observou uma regulação positiva de 31 proteínas no soro do camundongo, e dessas eu vou mostrar algumas que
foram mais reguladas e outras foram menos reguladas. Tá? Então, vocês podem ver aqui na tabela. Na tabela a gente mostra aqui as proteínas que foram analisadas e que têm epítopos, né, que poderiam ser utilizados, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é mais aqui nessa última parte. Aqui, cada proteína, a gente fez o trabalho de identificar se aquele epítopo existia nos outros trypanosomatídeos. Então, aqui no T. evans, no T. brucei, T. brucei gambiense, Trypanosoma vivax, Trypanosoma equiperdo e Trypanosoma rangeli. Tá? Então, vocês podem ver que algumas proteínas aqui, tá? Alfa-tubulina, heat shock proteins, que foram proteínas em outros trabalhos que foram estudadas, elas aparecem, os mesmos epítopos, aparecem em outros parasitas. E o nosso interesse era encontrar epítopos que só aparecessem no Trypanosoma evans. Então, a gente conseguiu, nessa proteína aqui, nessa VSG, epítopos que, depois da análise nos outros proteomas, você vê que, tirando esse aqui, o QSP aqui, que também foi encontrado em Brucey, todos os outros epítopos só foram encontrados em Trypanosoma evans. Bom, então isso aí nos daria uma ideia de que, quem sabe um bom biomarcador para a gente trabalhar. A questão do epítopo, né? Não uma proteína inteira, mas conseguir depois, com esses epítopos, trabalhá-los de forma a, por exemplo, clonar uma proteína quimérica com esses epítopos e aí fazer os testes para ver se vai funcionar como um biomarcador. Então, nós tivemos esse resultado aqui e já temos alguns alunos trabalhando com esses epítopos exatamente para tentar aí montar uma quimera e fazer os estudos para ver se ela vai funcionar, então, como marcadora de infecção no Trypanosoma evans. Tá? Como vocês podem ver nessa outra tabela aqui, nós temos algumas proteínas que estavam upregulate, ou de intensidade aumentada aí no soro do animal, devido à infecção, né, quando comparado com o controle. Vocês podem observar que são todas elas, né, proteínas que estão ligadas a reconhecimento de antígenos, sistema imune, ativação de leucócitos, ativação de complemento, tá? Então, que realmente demonstram que a presença do parasita no sangue dos animais faz com que o parasita, o que já é de se esperar, mas a gente não sabia quem estava fazendo isso, algumas proteínas sejam upregulated para poder fazer esse trabalho aí de combate à infecção. E vamos observar também que entre as proteínas que tinham a regulação para baixo, downregulate, a maior delas, que teve a maior intensidade, foi essa glia derivada nexin, que ela é o quê? Ela é uma proteína da família das serpinas, tá? Que já foi demonstrado nesse trabalho aqui de Bonnet, que ela causa infecção por Trypanosoma brucei, tá? Uma diminuição da infecção diminuição da sua expressão, o que causa, então, a progressão da infecção pelo T. brucei. Então, quer dizer, houve uma diminuição dessa proteína, tá? E essa proteína pode então, ajudar o T. evans, assim como o T. brucei, a continuar a tentar fazer a infecção, né? Tá? E no sangue, continuar a se replicar e continuar a infecção. Então, esse foi, resumidamente, o que a gente observou ali no primeiro trabalho. No outro trabalho, então, a gente foi buscar o quê? Pegava o parasita, então, como está mostrado aqui para vocês, a gente multiplicou o parasita, tá? Em animais experimentais, fizemos a separação, incubamos, então, um meio chamado meio de secreção, tá? E fomos depois coletar, separamos o parasita e coletamos apenas as proteínas que foram secretadas nesse meio. E aí foi feita de novo a análise por SDS-PAGE, Western blotting, a espectrometria de massa e a análise de bioinformática. Então, o que se observou nesse caso? Foram identificadas, nesse secretoma do T. evans, 246 proteínas. Tá? Revelou-se também que em algumas dessas proteínas a gente tinha epítopos exclusivos também para Trypanosoma evans,
que não apareciam em Trypanosoma brucei, equiperdon ou outros Trypanosomas típicos. Tá? Revelamos também que grande parte das proteínas que eram secretadas, e isso é interessante, eram proteínas do processo glicolítico. Então, várias proteínas da glicólise aparecem sendo secretadas. Tá? E que dessas proteínas, 45% delas tinham um ortólogo em T. brucis rhodesiensis, que é o parasita que causa doença do sono em humanos, tá? E que também a gente encontrou naquele trabalho anterior de proteínas que estavam sendo jogadas no sangue do animal. Então, da mesma forma, o Trypanosoma brucis rhodesiensis, ele também joga essas proteínas, né, no soro do seu hospedeiro humano quando ele está fazendo a infecção. E essas proteínas que estavam lá são, algumas delas, são as mesmas que estão no Evans nas vesículas e as mesmas que são, então, secretadas. Tá? Também conseguimos mostrar nesse trabalho que a secreção das proteínas em T-Evans ela é modulada pela temperatura, tá? Uma vez que a gente colocou o parasita a 27 e 37 graus, 37 graus seria a temperatura do hospedeiro, e 27, então, a temperatura do vetor, tá? E que isso, então, demonstra que, dependendo de onde ele está, as proteínas vão ser diferencialmente secretadas, né? Então, pode haver aí uma questão de controle biológico, ou o que tem que ser secretado em que momento para que o parasita seja viável no vetor e no hospedeiro. Então, aqui eu gostaria de frisar algumas coisas, por exemplo, na questão, então, aí eu falei das temperaturas, vocês podem observar que a maior parte das proteínas aqui foi observada a 37 graus, né? O parasita purificado, nós também fizemos com o parasita não purificado, para ter uma ideia, mas o melhor foi com o parasita purificado, através da coluna e do gradiente. Então, foi a maior parte de proteínas excretadas, que 27 proteínas aí, elas são onipresentes no processo de secreção, então elas estão sempre sendo, aparecendo no secretoma, tá? Que, como eu falei para vocês, a distribuição das proteínas quanto ao processo biológico, vocês podem observar que a 37 graus nós temos proteínas relacionadas ao metabolismo de ATP, a homeostase celular, a geração de precursores metabólicos, do metabolismo de purinas muito mais aumentadas, enquanto que a 27 graus você tem uma questão mais de proteínas do metabolismo da glicólise secretadas. Quando você pensa em componentes celulares, você vê que a maior parte das proteínas liberadas, então, no 27 graus, são do citoplasma. Enquanto que, quando você vai para 37 graus, você tem mais proteínas relacionadas, então, à membrana, vesículas, própria membrana, e dessa forma aqui vão aparecer as VSGs também. Então, quando foi fazer a análise relacionada com os outros parasitas, observou o seguinte, que os parasitas, das 246 proteínas que a gente identificou, os parasitas compartilham 245 proteínas. E o Trypanosoma effans, com cada um desses parasitas, tem um número de proteínas, então, que ele compartilha. E isso demonstra, então, que eles, obviamente, como já se sabe, mas eles têm uma similaridade genética. Quer dizer, eles são muito próximos e acabam, então, secretando a mesma proteína durante o processo, independente de qual hospedeiro seja para eles, ou humanos ou não, as proteínas são as mesmas. Tá? Uma única proteína não foi encontrada autólogos no Trypanosoma, nos outros Trypanosomas, que é essa proteína aqui, chamada de proteína RHS, tá? Que ela pode vir a ser também, e a gente vai estar trabalhando sobre isso, um marcador específico na questão da secreção. Só que existem outras proteínas RHS que foram observadas no secretoma. Então, isso a gente vai ter que depois reestudar para poder realmente ver se ela vai funcionar ou não. Tá? Dos 17 grupos aqui ortólogos, como eu falei para vocês, comparado com o nosso secretoma, o trabalho anterior que a gente fez e com o trabalho do T. brucei,
foram encontradas 54 proteínas. Tá? Então, vocês podem ver que elas estão distribuídas em 17 do soro do camundongo, 17 do soro humano e 20 do secretoma, indicando, então, que as proteínas secretadas, elas realmente independem do hospedeiro. Normalmente são o gênero ali, né, o subgênero Trypanosoma, eles acabam secretando o mesmo tipo de proteínas. Quando a gente foi fazer, então, a análise de ortólogos, observou aí, então, como eu falei, a maior parte dessas proteínas que a gente está mostrando aqui está com os seus ortólogos no soro e no plasma nos trabalhos anteriores, e encontramos alguns epítopos, né, que são exclusivos, como eu falei para vocês, de Trypanosoma evans, em algumas proteínas. Tá? Proteínas flagelares, estonas, e, como sempre, aparece para nós aqui também uma VSG. Tá? Então, nos outros parasitas, vocês podem ver que elas não têm, então a gente poderia, quem sabe, e estamos fazendo isso, explorar esses epítopos para fazer aí a questão dos biomarcadores, e vocês podem ver em cima que nós temos epítopos que são reconhecidos em todos os Trypanosomes. Quer dizer, em todos os subgêneros Trypanosoma. Quem sabe isso aqui poderia, então, funcionar então, como epítopos para reconhecimento do subgênero. Tá? Então, isso também a gente está desenvolvendo. O outro trabalho que nós temos, que eu falei para vocês, é em relação às vesículas. Em relação das vesículas, a primeira coisa que a gente foi tentar mostrar era se as vesículas elas tinham um controle de liberação relacionado ao cálcio, porque isso já tinha sido mostrado em outros tripanosomatídeos. E o que a gente observou no caso do Trypanosoma evans é que, diferentemente dos outros, o cálcio, né, ele não funciona aí como um estimulador para liberar vesículas. Tá? Então, é uma coisa que nós vamos ter que também aprofundar e saber o porquê, em caso de Trypanosoma evans, isso é diferente. Tá? Quando a gente faz, então, a vesiculação, a gente observa uma população de vesículas ali do tamanho de até 400 nanômetros, tá? E essa população, então, de vesículas foi feita a parte, como eu falei para vocês, de proteômica. Então, toda a parte relacionada à ontologia, tá? A parte relacionada à localização subcelular e as diferentes propriedades dessas proteínas na vesícula, e, da mesma forma, vamos fazer um estudo dos epítopos. E, novamente, encontramos, olha lá, vários deles, mas a VSG aparece aqui novamente, e essa VSG foi a mesma encontrada no trabalho de Calomeno. Quer dizer, essa VSG ela deve estar sendo liberada na forma de vesículas, tá? Mas também é liberada na forma livre no soro do animal. Então, nos parece um bom candidato ao uso como biomarcador, e a gente está explorando essa questão. Tá? Finalmente, a gente tem a questão ali das proteínas de membrana, tá? Do parasita. Então, vocês podem ver como é o perfil aí das proteínas. Esse aqui é o perfil do parasita extrato total, e esse aqui é o perfil, então, das proteínas enriquecidas aí de membrana. Aqui o SDS-PAGE, mostrando que o anticorpo policlonal contra T. evans e algumas proteínas são identificadas. Tá? Elas têm essa distribuição isoelétrica aqui, entre 4 e 10, né? Principalmente. E o que é de se notar que quando você faz, então, o estudo de ortologia entre aí o Tec-Bruce, o Tec-Perna, o T-Vivax, você não encontra, no caso de grupos de proteínas só no Trypanosoma evans, mas você encontra epítopos que existem apenas no Trypanosoma evans. Então, isso quer dizer o quê? Quando você tenta estudar a proteína inteira, você não vai diferenciar ela dos outros parasitas. Mas quando você pega alguns epítopos de algumas proteínas, a gente observou que pelo menos 3 epítopos só eram exclusivos, ou só são exclusivos do T. evans, que não aparecem, então, nos outros parasitas. Tá? Então, esses epítopos ortólogos, eles são distribuídos nas seguintes proteínas: na GPI transamidase,
nessa proteína peroxisomal de membrana e em uma ESG. Na ESG aqui nós temos, então, aquelas proteínas que ficam escondidas, né, abaixo do coat de VSGs. Então, é interessante mostrar que realmente tem epítopos lá que são exclusivos do Trypanosoma evans que podem vir a ser estudados. E aí, outros epítopos em outras proteínas de membrana também apareceram, só que, nesse caso aqui, alguns desses epítopos apareceram também em Trypanosoma brucei. Tá? Então, de novo, como eles são muito próximos, a gente, óbvio, deve esperar uma coisa dessa, mas não foram apenas específicos para Trypanosoma evans. Mas também a gente não descarta trabalhar com esses epítopos, que a gente mostra aqui, não ficou muito bom, né? Mas depois quem quiser acessar o trabalho vai conseguir enxergar o que a gente está falando aqui. Tá? Então, como conclusões que a gente tem aí do nosso trabalho nesses anos, a gente poderia dizer o seguinte: o desafio do diagnóstico diferencial para nós assim esbarra no quê? Na proximidade evolutiva dos tripanosomas do gênero Trypanosoma. Então, Trypanosoma brucei, Trypanosoma equiperdum, Trypanosoma evans, exatamente porque eles são muito próximos evolutivamente, eles têm essa dificuldade de a gente encontrar talvez alguma coisa que seja tão específica para um ou para outro. Tanto que, só completando a informação, existem alguns grupos, né, que trabalham com os tripanosomatídeos que sugerem que a gente deveria renomear o Trypanosoma evans como o Trypanosoma brucei evans e o Trypanosoma equiperdum como o Trypanosoma brucei equiperdum, porque, segundo esses autores, eles seriam, então, o quê? Subespécies do Trypanosoma brucei. Mas isso é uma controvérsia que há na literatura, há grupos que acham que não, mostram que não através de vários trabalhos filogenéticos, etc. Então, ainda isso está em aberto. Uma outra coisa que a gente mostra aí para vocês, tem uma gama de epítopos potenciais que foram identificados e precisam ser explorados, alguns já estão sendo trabalhados, que a construção de proteínas quiméricas pode ser um bom caminho para a validação do biomarcador. Então, se a gente conseguir comprovar exatamente o mostrado aí nos artigos depois, é construir proteínas quiméricas com vários epítopos de proteínas diferentes, tá? Expressar essa proteína e usar essa proteína, então, para poder desenvolver o trabalho. A gente também viu que tem questões de controle da vesiculação que apareceram que ainda não estão esclarecidas no Trypanosoma evans e que tem que ser exploradas, e que a gente tem uma gama muito grande, né? Os bancos de dados aí são grandes, e que nós temos agora que trabalhar agora a busca nesse banco de dados, não só dos marcadores aí que a gente está usando para diagnóstico, mas quem sabe para algumas proteínas que possam ser utilizadas, então, também para quimioterapia, né? Alguma proteína, alguma enzima que possa ser feito um trabalho, então, de estudo da estrutura dessa proteína, quem sabe desenvolvimento de drogas, já temos conversado com alguns colegas para tentar fazer isso também. Tá? Bom, eu queria só aqui apresentar onde nós ficamos. Aqui está um mapa de Santa Catarina, o município de Lages é esse aqui, que parece alguns dizem que é um anjo abrindo os braços. Tá? Então, o município é o maior município do estado de Santa Catarina, mas a cidade, menos de Lages, é aqui mais ou menos no meio. Então, mostro aqui a cidade para vocês, a nossa catedral, que é o símbolo da cidade. Aqui, um pouco aí do nosso campus em Lages. Tá? Gostaria, então, de agradecer aos membros do laboratório, a Gabriela e ao Renato, que têm colaborado aí nos nossos trabalhos. Os doutorandos que estão trabalhando no momento, o Cássio, a Gabriela, as mestrandas, a Júlia e a Amanda, que fez aí a parte das vesículas, as alunas de iniciação científica, ao Laboratório de Bioinformática da UFSC, que também nos auxiliou muito, o Dr. Glauber Wagner, ao Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, o Dr. Eccles e o Dr. John Barr, que nos ajudaram nos primeiros trabalhos de proteômica, e ao Laboratório de Vesículas Extracelulares, o professor Marcel Ramírez, no Instituto Carlos Chagas, que contribuiu ali com o trabalho da questão da vesiculação de ET evans. Tá? E, por final, agradecer ao apoio financeiro, né, do CNPq,
da CAPES, da FINEP, FAPESC, que durante esses, vamos dizer, 15 últimos anos, através de projetos, tanto na universidade como projetos pessoais, tem nos ajudado a montar nossa estrutura, a ter os alunos, até as bolsas. Então, seria isso. Agradeço, fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, Thales. Muito obrigado, Luiz. Parabéns aí pela apresentação e pelo belíssimo trabalho que vocês têm desenvolvido. E aí temos algumas perguntas aqui. Alguém levantou a mão, não sei se levantou a mão para fazer a pergunta, se foi para parabenizar. Foi o Chagas, mas enquanto isso, tem uma pergunta do Steve Ora. Ele perguntou, o senhor já encontrou algum artigo, algum trabalho que trata da produção de vacinas em sílico para essa patologia? Obrigado pela pergunta, Steve. Exatamente é o que nós estamos... Recentemente, nós mandamos um trabalho sobre a questão de vacinas em sílico, tá? Que tem a ver com a questão das ISGs. Tá? A doutora Gabriela, ela terminou o doutorado aqui comigo, e, claro, a gente está agora... Uma das publicações dela que deve sair é exatamente essa questão do trabalho em sílico das prováveis vacinas, né? Porque o que a gente viu em Trypanosoma evans foi tentativas de usar, por exemplo, a ISG, ou, por exemplo, uma das enzimas que eu falei, a enolase, né, que é uma enzima ali da glicólise, mas usar elas de forma, vamos dizer, ela recombinante inteira. E os trabalhos demonstraram que não funcionou. Então, agora a gente resolveu pegar as ISGs, que foi o trabalho da Gabriela, achar os epítopos, construir ali o nosso vetor e fizemos, então, um trabalho em sílico que nós mandamos recentemente para a revista lá, Computer Design, agora não vou lembrar o nome, mas está em, vamos dizer, em revisão, vamos ver o que os revisores acham do trabalho. Obrigado pela pergunta. Sim. Mais alguém? Oi, Luiz, Oi, Luiz, pode falar. Tudo bem? Gostaria de parabenizar o Luiz e agradecer imensamente por ter aceito o convite de apresentar hoje. Excelente apresentação. Obrigado. Passo para você, Thales, que você ia fazer uma pergunta. Isso. Luiz, nessa doença, na surra, existe cura efetiva do animal após infecção, ou assim, ou não, semelhante a outras tripanossomatias, assim, cronifica e o animal vai passar o resto da vida e pode morrer até de outras causas, mas... O que acontece assim, é que depende da espécie, né? Em bovinos, se você tratar, você consegue até cronificar, tá? E ele acaba ficando com os anticorpos circulantes, né? Tem todo depois mas você até salva. O problema em cavalos, se você deixar o cara não conseguir descobrir, o cavalo chegar àquele nível que eu mostrei lá, que ele tiver com as patas traseiras travadas, infelizmente dali não tem jeito mais, não tem cura, ele tem que ser eutanasiado ou acaba morrendo naturalmente, tá? Porque, como eu falei, o problema é as próprias drogas, né? Elas são aquelas drogas, por exemplo, intercalantes de DNA, sabe? Não é uma droga assim, foi especificamente. Eles viram lá que tem uma ação, mas é intercalante de DNA. Então, você acaba matando o parasita e mata o hospedeiro junto, né? Mas depende muito da espécie. Então, isso também é uma coisa que estão tentando trabalhar no caso de pequenos animais, né? Porque às vezes, como eu falei, acontece em gatos e cães, e a biologia fica diferente mesmo, né? Então, você consegue, mas tem que ter o diagnóstico, assim, vamos dizer, rápido, né? Antes que comece a aparecer o sintoma como esse das patas traseiras travadas, né? Por exemplo, só para finalizar, em laboratório, dificilmente você consegue cronificar, tá? Porque você infecta os ratos ou os camundongos e em 2, 3 dias o parasita mata o hospedeiro, tá? Quando ele não mata, é quando você tem algum cultivo que foi... E é sempre cultivo em animais, tá? Não dá para fazer cultivo in vitro porque eles não sobrevivem. Isso é um outro grande problema, tá? Então, quando você tenta usar um cultivo de animais que passou várias vezes, né, por outros animais,
pode acontecer que esse tempo dure mais. E a gente já observou que aí os camundongos têm as patas traseiras travadas. Tá? Igual os cavalos. Sim, sim. E em humanos, assim, você relatou alguns casos né, de infecção de humanos. Imunodeficiente, haveria uma maior probabilidade de infecção? Olha, é uma boa pergunta. Para sorte, vamos dizer assim, talvez não há descrição, né, de nenhuma pessoa com imunodeficiência que tenha sido infectada com Trypanosoma evans ainda. Né? Não há descrição na literatura. Mas o que realmente nos preocupou foi aquilo. Enquanto era um problema da apolipoproteína 1, acontece, né? Algumas famílias têm genética. Mas a partir do momento que os caras mostraram que, naquele último caso de 2016, a pessoa não tinha problema, quer dizer, pelo menos aparentemente, né, do que eles avaliaram, não tinha problema nenhum, aí a gente começa a se preocupar, né? Porque, como eu falei, tudo isso é negligenciado, mas está por aí. Quantas pessoas não andam por aí, às vezes são picadas por mutuca, né? Pessoal que anda mais aí na região rural, e vai que acontece um negócio desse, se torna zoonótico, não sabe. Então, por isso a nossa preocupação mesmo. Né? Isso, né? É bem um problema de saúde única, né? Que tá Exatamente, bem em voga, né? E assim, É. não sei como é o grau de mutação desse parasita, né? Mas vai que sofre algum rearranjo. Pois vai saber, né? Começa a infectar, né? Certo. Luiz, só voltando para a questão da vacina, você acha que esses epítopos que são únicos do Trypanosoma, né, evans, poderia ser um alvo interessante para a vacina? A gente está imaginando isso, por isso que esse foi o primeiro trabalho com as ISGs, né? Tem um outro trabalho que eu falei do Cássio, que pegou aqueles resultados do primeiro que eu mostrei do sérum lá, né? Da calomeno, também está fazendo isso, mas a gente está pegando e está fazendo essa questão em sílico, e em sílico, é óbvio, né? Em sílico parece que funciona, né? Pelo menos todas as análises que nós fizemos, assim, nos parece uma coisa funcional. O que nós vamos testar é realmente ver se funciona depois, usando os nossos animais aqui, camundongos e ratos, e ver se alguma coisa acontece, né? Até porque, eu não comentei ali, mas toda essa questão a gente fez em ratos, óbvio, de laboratório, porque ninguém vai fazer nos cavalos, mas a gente sempre comparava o que a gente obtia com o genoma do cavalo, né? A questão para ver se realmente as coisas estavam concatenadas. Então, apesar de a gente usar um animal de laboratório, né, que não é o modelo, vamos dizer, original, parece que as coisas andam pelo mesmo caminho. Então, a gente vai testar, né? Vamos ver. Acho que faz parte da ciência a gente conseguir ver se funciona ou não. Sim. Tá bom. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para Luiz? Se não, a gente agradece imensamente, Luiz, a oportunidade dada de conhecermos um pouco do trabalho, de conhecermos um pouco da surra, né, do Trypanosoma evans. A Tereza levantou a mão. Pois não, Tereza, pode ficar à vontade. Levantei sem querer, professor, desculpa. Tá bom, sem problema. Pois então era isso, Luiz. Agradecemos, né, imensamente a oportunidade, né, que você nos deu de conhecer um pouquinho a respeito das linhas de pesquisa e do belíssimo trabalho que vocês desenvolvem aí na UDESC. E agradecemos também a todos aqui pela presença, né, e lembramos que o seminário foi gravado e ficará disponível posteriormente no canal do YouTube do PMBQBM para consultas, né, e lembramos que a intenção é estabelecer parcerias, né, entre as IES, entre as IES e as nucleadoras, enfim, né, fazermos um programa mais integrado. Pois era isso, agradeço demais a todos pela presença, a Luiz pela apresentação, né, e convidamos a todos para, daqui a 15 dias, termos a nossa última apresentação, a apresentação desse ciclo de seminários desse semestre. Pois era isso, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima, gente. Abraço. Até a próxima.